Minha boleirada querida, finalizaram as datas FIFA e o saldo da seleção brasileira foi bem positivo e bem surpreendente por sinal, né? Surpreendente para alguns que imaginavam que o Brasil fosse tomar goleadas, fosse tomar um baile das seleções europeias e não foi bem isso que aconteceu, né? Então vamos falar um pouquinho dos dois jogos sobre o Brasil dessa data FIFA, né? Vamos falar então começando pelo jogo da Inglaterra e depois falando da Espanha, que teve um contexto todo polêmico ali, um contexto todo de uma rivalidade. Então fica até o final desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar e também de comentar e seguir o nosso canal para sempre acompanhar esses conteúdos que eu estou trazendo para vocês. Bom, então vamos lá trazer um pouquinho sobre o primeiro jogo do Brasil, né, no final de semana contra a Inglaterra. E o Brasil jogou muito bem, se portou muito bem, né? Claro, a proposta do Brasil do Dorival era uma jogada de contra-ataque, de saída de bola rápida pelo meio, abrindo nas pontas com o Vinícius Júnior e com o Rafinha. E isso trouxe muita dificuldade para a seleção inglesa, que se lançou ao ataque, jogou bastante ofensivo, teve um pouco mais a posse de bola, mas o Brasil conseguiu equilibrar essa partida. Saindo rápido pelo meio, o Paquetá estava muito bem na partida, armou a grande parte das jogadas ofensivas do Brasil, que desperdiçou muitos gols, né? O jogo foi 1-0 para o Brasil, gol do Endrick no segundo tempo, mas o Brasil teve chance de fazer 3, 4 gols ali com muita facilidade sobre a Inglaterra. Então esse placar poderia ser bem elástico, né? Então o placar trouxe ali um pouco mais pelo equilíbrio e pelo Brasil pecar nas finalizações. Mas defensivamente falando, o Brasil foi muito bem, com exceção do Beraldo, que eu acho que foi o pior do sistema defensivo brasileiro. Mas o meio-campo funcionou muito bem, o sistema defensivo funcionou muito bem. O Brasil conseguiu encaixar a marcação na Inglaterra, claro, parando também o jogo com muitas faltas, até porque eu acredito que era a estratégia da Inglaterra. Ela é muito forte na bola parada, muito forte na bola aérea. As melhores chances da Inglaterra foram de bola parada e o Bento trabalhou muito bem quando foi acionado, né? Então o Brasil fez uma partida muito bem pela proposta que foi colocada dentro de campo. O Brasil consegue sair da vitória. O Endrick tem uma estrela absurda, uma estrela potente, um talento sem igual. E o Brasil consegue aí no segundo tempo garantir a vitória sobre a Inglaterra, uma grande seleção, vinha de 10 jogos de invencibilidade, e o Brasil foi com moral para o próximo jogo contra a Espanha, né? Então, quando se pensava que o Brasil, quando saiu as convocações, iria tomar um pau, ia tomar um cacete na Inglaterra, isso não aconteceu. Na verdade, poderia ter sido o inverso, né? O Brasil poderia ele ter feito uma goleada histórica do confronto entre as duas seleções, porque realmente jogou muito melhor com a proposta feita. A Inglaterra jogou com mais posse de bola, mas a diferença não foi tão grande assim. Jogou mais ao campo de ataque do Brasil, mas não criou nenhuma grande chance de gol. Né? Já o Brasil teve 3, 4 só no primeiro tempo, desperdiçada pelo Vinícius Júnior, pelo Rafinha, enfim. Outra partida muito fraca do Rafinha e do Vinícius Júnior também, né? Eles não colocam ali o futebol praticado nos seus clubes, não conseguem repetir boas atuações com a camisa da seleção brasileira, mas o Brasil conseguiu jogar o suficiente para sair vitorioso do jogo. E o outro jogo contra a Espanha, todo um contexto polêmico, todo um contexto ali de rivalidade, mas não uma rivalidade entre as duas seleções, né, entre o futebol das duas seleções, até porque em relação à grandeza, o Brasil tem uma grandeza muito maior que a Espanha. As duas seleções são muito bem vistas, são muito importantes para o futebol mundial, mas no cenário mundial o Brasil tem muito mais história do que a Espanha, por exemplo, né? Então não tem uma rivalidade, até o histórico de confrontos das equipes não é muito longo, não tem jogos tão históricos assim, então não tem uma rivalidade dentro de campo. Qual que seria a rivalidade? O racismo envolvendo o Vinícius Júnior, né? E outros jogadores também sofrem com esse racismo na Espanha. A Federação Espanhola já meio que deixou claro que o Real Madrid precisa parar de chorar, o Vinícius Júnior precisa parar de chorar e começar a jogar bola, ou seja, nem o Real Madrid, que é o principal time da sua liga, consegue combater o racismo que acontece com o Vinícius Júnior na Espanha. E outros jogadores também, o Neymar sofreu na Espanha, o Daniel Alves sofreu na Espanha, muitos outros jogadores brasileiros sofrem na Espanha por questão do racismo e muito pouco é feito. Então, o cenário, o contexto desse jogo foi marcado por tudo isso, jogo do Santiago Bernabéu contra a Espanha, Vinícius Júnior de capitão, e aí acontece um caso que é muito difícil a gente não falar e dificilmente a gente gosta de comentar, né? Até porque isso acaba afastando um pouco o público do futebol. Cara, você tem todo um contexto polêmico aí, um jogo que promete ser bem tenso e não tem VAR. Aí o Campeonato Paulista você tem VAR, Série B você tem VAR, Campeonatos Menores você tem VAR.
E numa data FIFA, com duas seleções campeãs do mundo, num dos estádios mais emblemáticos, se não o mais emblemático do futebol, você não coloca VAR? Aí você tem uma questão aí que você vai falar, opa, pera lá, então não vamos ter VAR, então o jogo vai ser um pouco mais tenso, né? Vai ser um pouco mais complicado. E aí, com 10 minutos de jogo, o árbitro arruma um pênalti para a Espanha. Completamente absurdo, o pênalti marcado, sem dúvidas nenhuma que se tivesse VAR esse pênalti não existiria. E aí o Brasil, que se propôs em jogar no contra-ataque contra a Espanha, que é uma seleção melhor do que a seleção da Inglaterra, tem jogadores mais talentosos do que os jogadores da Inglaterra, fica um pouco mais difícil. Com 10 minutos, você ganha um pênalti, que foi o caso da seleção da Espanha, ela ganhou um pênalti do juiz, faz 1-0 e aí muda toda a história do jogo, muda todo o contexto, porque o Brasil que não veio com uma proposta de ter que sair pro jogo, vai ter que sair pro jogo. Vai ter que ir pro ataque, vai ter que se expor um pouco mais. E a Espanha fez o quê? Minou o meio campo do Brasil. Pressionou o campo de defesa do Brasil, não deixou o Brasil sair tocando como foi o jogo contra a Inglaterra, o Brasil teve que sair no estourão. E aí o Vinícius Júnior e o Rafinha mais uma vez não estavam bem na partida, mais uma vez não conseguem praticar um bom futebol. Vinícius Júnior mais uma vez não consegue provar a sua titularidade com a seleção brasileira, né? Até uma opinião polêmica minha, eu não acho que o Vinícius Júnior deva ser titular da seleção brasileira, ele deve ser convocado, mas não ser titular, porque ainda não mostrou futebol para isso. Os dois pontas que o Brasil teria para o contra-ataque para sair na velocidade não conseguem jogar. Recebem ali, conseguem fazer uma jogada individual ou outra, mas não consegue ser eficaz. E o Brasil não consegue sair pro jogo, então o Brasil dá o estourão, o Paquetá com esses estourão fica sem função, porque o Paquetá tem que ajudar na marcação, não seria a dele, né? Não seria a melhor, tem que jogar mais recuado. Meio campo do Brasil não consegue encaixar uma marcação sobre a Espanha, e o moleque de 16 anos destruindo nossos laterais, destruindo ali pelo lado direito o Wendel, destruindo o João Gomes, né? Fazendo jogadas individuais, botando pressão ali no sistema defensivo do Brasil. O Brasil não consegue jogar, o Brasil não consegue simplesmente olhar a cor da bola. Não consegue encontrar os jogadores da Espanha. E aí o Brasil toma o segundo gol e aí o jogo fica um pouco mais complicado do que já estava. Então você vem com uma proposta de contra-ataque, o juiz dá um pênalti duvidoso aos 10 minutos de jogo, você tem que sair e você toma em seguida o segundo gol. E você não consegue jogar, ou seja, já vem toda aquela lembrança do 7-1 brasileiro, né? Ou daquele 3-0 da Holanda na Copa de 2014. Nós estamos sendo amassados, a gente não está conseguindo jogar, a gente não consegue passar do meio campo e a gente está com um placar de 2-0 contra. Cara, isso é foda. E aí vem um presente dos deuses, né? O Nai Simões tentou sair jogando, deu de presente pro Rodrigo, o Rodrigo faz um baita de um golaço de cobertura, bota o Brasil de novo no jogo e aí no segundo tempo o Dorival consegue arrumar a equipe. Então ele faz as substituições, ele coloca o André, ele coloca o Endrick, o André começa a proteger melhor ali a frente da zaga do Brasil, o Brasil consegue encaixar melhor a marcação sobre a seleção da Espanha e começa a tocar melhor a bola, começa a se jogar pro ataque. E aí o Endrick, que tem uma estrela do caralho, faz o gol de empate do Brasil e volta o Brasil pro jogo. Ou seja, aí inverte a situação. O Brasil que estava sendo amassado no primeiro tempo não consegue passar do meio campo. No segundo tempo, após o gol de empate, o Brasil tem pelo menos umas 2 ou 3 chances de virar o jogo. E mais uma vez o Vinícius Júnior demora a definir a jogada, demora a definir se ele vai tocar, se ele vai driblar, se ele vai chutar, acaba desprezando ali um contra-ataque primordial para o Brasil. E o jogo começa a ficar equilibrado. Então a Espanha começa a atacar mais, o Brasil começa a tocar melhor a bola, começa a atacar também. Né? A Espanha começa a fazer faltas no meio campo para parar esse ímpeto do Brasil. E lá, faltando 5 minutos, o juiz arruma mais um pênalti para a Espanha. Um pênalti ainda mais absurdo do que o primeiro pênalti. E aí, porra, é um balde de água fria. Você tá jogando muito, você tem a chance de virar o jogo, saindo de um 2-0, tomando uma pressão que você tomou no primeiro tempo e mais uma vez a arbitragem interfere no jogo. Uma péssima arbitragem, por sinal, do português, uma péssima arbitragem. Impossível o juiz daquele ser juiz FIFA e apitar um jogo grande como o Brasil e Espanha, né? 2 seleções campeões mundiais. Aí a Espanha faz o 3-2 faltando 5 minutos e aí ela não quer ceder o resultado como ela fez contra a Colômbia, né? Então a Espanha já vinha de um resultado negativo contra a Colômbia, a primeira derrota na história do confronto da Espanha contra a Colômbia. E o Brasil começa a ter mais a bola, ela começa a dar mais a bola e marcar um pouco mais atrás. E aí o Brasil consegue criar mais uma oportunidade e sofreu um pênalti já no finalzinho, no último minuto do jogo. E cara, o juiz só deu esse pênalti porque ele foi escandaloso. Se ele pudesse não dar esse pênalti, ele não daria esse pênalti.
E por não ter VAR, o Brasil só teria que chorar as pitangas depois do final do jogo, porque um pênalti não dado, 2 pênaltis bem duvidosos marcados. Ele só deu pênalti porque foi muito escandaloso. O Brasil consegue arrancar um empate muito bom, 3-3. O Brasil sai com saldo positivo dessa data FIFA, com esses amistosos, sai com moral. Tem que fazer ainda alguns ajustes ou outros. O Beraldo, mais uma vez, não foi tão bem. Os pontas do Brasil não foram tão bem. E nesse jogo em específico, os 2 laterais também não foram tão bons assim. Então o Brasil sai com saldo positivo, tem uns ajustes ou outro, né? O time vai com uma moral aí para poder fazer uma preparação melhor para a Copa América. Em junho vai ter 2 amistosos já com a escalação da Copa América. E o Dorival, apesar de uma convocação não tão boa assim, mostrou que ele tem capacidade de comandar a seleção brasileira. O mais importante de tudo, trouxe uma identificação com o torcedor, porque a gente viu muita gente torcendo para o Brasil que a gente não via com as outras convocações. Mas por que faz isso? Porque você traz jogadores que saíram da categoria de base do seu time, fizeram algumas temporadas aqui no Brasil, tem uma identificação com o torcedor, então o São Paulino ficou feliz em ver o Beraldo, em torcer pro Beraldo, o Pablo Maia estava lá, o torcedor do Atlético Paranaense gostou de ver o Bento fazendo uma boa partida pelo Brasil, né, porque o Bento salvou o Brasil contra a Espanha também, o Fabrício Bruno, e aí você tem também o Endrick, você tem vários jogadores que jogaram aqui no Brasil, e você traz o torcedor de volta. Então a identificação é isso. Além de recuperar a identificação, provou para muita gente que o Brasil tem capacidade de enfrentar seleções da Europa e deixa o time com uma moral aí para os próximos jogos, para o resto do ano. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar o que você achou desses 2 jogos do Brasil contra as seleções europeias. E não esquece de seguir o nosso canal para mais conteúdo sobre esse.